Graças e paz, irmãos, bom dia. Hoje vamos aqui na nossa partilha falar sobre as vestes e sua representação. E você precisa analisar, nós aqui, qual o tipo de vestimenta, né? Qual o tipo de veste nós estamos usando, né? Porque as vestes, né, representam alguma coisa. Nós somos reconhecidos pelas vestes que estamos usando. Por exemplo, você reconhece um rei, suas vestes. Você reconhece um juiz pela toga, né? Toga, não é isso? Pela toga, pelas aquelas vestes especiais que ele veste. Um juiz, ele é reconhecido por aquilo que ele veste. Você reconhece até um funcionário. Quando a empresa tem lá seus uniformes, você reconhece que aquela pessoa representa aquela pessoa representa aquela empresa. É fácil de reconhecer. Quando vemos, por exemplo, um sacerdote, a Bíblia vai falar sobre como era a veste do sacerdote, né? As pedras no peito e tal. Enfim, dá detalhes assim com perfeição, porque as vestes comunicam alguma coisa. Eu consigo ver um sacerdote e falar, é um sacerdote. Por quê? Por causa das vestes que ele está usando. É um juiz? É um juiz. Por quê? Por causa da vestimenta que ele está usando. É um rei? Se identifica, né? E também dá para reconhecer um profeta pela maneira que ele veste também. Isso fica bem claro na vida de João Batista, que era uma pessoa que vestia diferente, né? Ele vestia estranho para o seu tempo, né? Pele de camelo e tal, toda aquela maneira de comunicar, mas ele queria mesmo comunicar, ele queria chocar. Porque quando a gente fica dentro do templo e a gente fica ali dentro do rito, a gente acaba não percebendo que tem mais irmãos, né? Se embaraçando com o pecado. E a proposta de João Batista era pregar no deserto e pregar para aqueles que ainda não tinham ouvido, e ele não era mole com a sua palavra, irmão. E as pessoas eram atraídas até ele. Então, pronto, é natural, a mensagem dura, em algum momento 58 vai embora, não tem problema. A questão é você amolecer a palavra para manter 58 e depois todo mundo ir no mesmo barco, né? É uma coisa que a gente detesta ouvir, né? Ir de barca para o inferno, né? Não, você tem um compromisso com Deus em primeiro lugar, depois, né, com os seus irmãos. Porque a resposta que você tem um compromisso com Deus é aquilo que Jesus falou com Pedro. Pedro, quando você se converter, cuide dos seus irmãos. Se em algum momento, na nossa conversão, nós não preservamos o cuidado com o nosso irmão, então, de fato, ainda nós não nos convertemos. Quando o foco sou eu. Quando quem precisa estar bem sou eu, né? Não, a Bíblia fala para você amar como a si mesmo, né? Não deixe você nem aquém, nem além. Na verdade, deixe de pé de igualdade. Eu quero que vocês tenham equidade, consigam ler ambientes. Se você estiver naquela situação, você morreria, mas se for o seu irmão, ele morre. Então tenha equidade, tenha boas leituras. Enfim, vestes vai apontar para isso, né? Acabamos por aprender que as vestes também apontam para uma ocasião. Então as vestes também têm muita ligação com uma festa, né? A festa do círculo de oração, né? Que as irmãs iam tudo igualzinho. Quem já não foi aqui? Já foi. Eu também já fui, irmão. Na festa dos adolescentes eu tinha que usar uma calça mostarda e camisa branca. Foi justamente nessa festa que fui batizado com o Espírito Santo. Tá vendo? Eu lembro até hoje. Todo mundo igualzinho. Pronto, as vestes apresentavam que a gente estava em festa, no caso enfim. Também
As vestes que apontam para um casamento, por exemplo, quando você compra um fato novo ou uma roupa nova para uma ocasião especial. Então, vestes também apontam para ocasiões especiais. Eu reconheço que você está preparado para uma ocasião especial, né? Também as vestes de exército. Por exemplo, o exército veste diferente. Ele tem uma roupa característica e ele se veste diferente, com uma roupa com capacidade de camuflagem. Então tem lá, mesmo seja, né, aeronáutica, por terra, por mar ou pelo céu, não importa. Marinha, aeronáutica e o exército em si tem uma veste que o caracteriza, embora seja do mesmo exército, mas a terra, né, vai se envolver ali no meio dos verdes, né? A roupa tem aquela característica para você te esconder ali na camuflagem. Já a marinha, vocês sabem, tudo branquinho, né? E o pessoal da aeronáutica geralmente cinza, né? Mas enfim, não importa, é como a gente identifica por que está usando isso. Então, o exército também tem uma veste que o representa. E até para dormir, a gente tem uma veste. Geralmente, para dormir, tem-se uma veste, a gente escolhe uma veste para dormir. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que no contexto espiritual também existe vestes, né? Se o contexto físico tem vestes, no contexto espiritual também tem vestes. Aí tem a vestimenta que Jacó deu para José. Deu para ele uma capa quadriculada, amigo, uma túnica quadriculada, e aquilo não foi nada bom não. Apressou ali o esganamento de José, né? Quando você vai estudar um pouco sobre isso, aquela veste, aquela túnica quadriculada, era um sinal de muito apreço e muito respeito, colocando José em um lugar de muito prestígio. E aí existia leis, costumes, nem leis, mas costumes de que isso era coisa do primogênito, né? Enfim, aí aquele ciúme, aquela doença, aquilo tudo vai crescendo, aquilo tudo vai desenvolvendo, vai aumentando ali esse adoecimento, né? Enfim, vestes de José. Gente, as vestes de justiça, né? Que vai ser falado muitas vezes em Apocalipse, eu já vou ler com vocês. As vestes de santidade, que também vai falar em Apocalipse. Agora, nós estamos partindo para uma vestimenta espiritual. Mais do que a vestimenta de José, que era física, mas que representava, né, como ele ia ser um canal para que todas aquelas cores... Pensa aí, as cores eram o seguinte, as cores eram pessoas diferentes, povos, tribos e nações, que está sobre o corpo, né, sobre a responsabilidade de José. Quem não entende, mataram o homem por causa daquilo, mas o homem era só um sinal de que o homem ia ser o salvador dos próprios irmãos. Está entendendo qual a maluquice disso? Porque aquelas muitas cores representavam todos os irmãos e todas as tribos, né? E que quando a gente não tem discernimento, a gente discerne com soberba, mas quando a gente tem discernimento, a gente discerne com saúde. Mas naquele momento ali, nem José estava entendendo, nem Jacó estava entendendo, muito menos os seus irmãos, que estavam cheios de ciúme. Mas Deus, na sua maravilhosa bondade e misericórdia, nos revela isso tudo no final, né? Que aquilo não era um mérito, era uma responsabilidade, porque eu escolhi você, mesmo sendo menor, para ser o cuidador dos seus irmãos. E para isso, vou ter que te jogar numa cisterna fria de afeto. Você vai para uma casa, seria enganado e vão te difamar. Depois você vai para a cadeia e vai ser esquecido. Então, lá na cadeia, no seu esquecimento, eu vou levantar um assunto no coração de Faraó e você vai cuidar dos seus irmãos. Agora eu vou me vingar dos meus irmãos. Não, você vai cuidar dos seus irmãos. No final, ainda, aqueles que te machucaram, que te feriram, que te traíram, vão ser assunto do seu cuidado, né? Isso é importante. Depois, as vestes de santidade, vestes de justiça,
Gente, a vestes do filho pródigo, né, que ele recebe, representava a santificação. Ele trazia o quê? Vestes rotas, que representa pecado, queda do lugar moral, queda do lugar espiritual, queda desse lugar na casa do Pai, mas quando ele volta para a casa do Pai, ele recebe vestes de santidade. Ele recebe uma roupa nova, né? Uma roupa nova para uma festa nova. Então, realmente, as vestes têm que estar ligadas ao estado de espírito. Por quê? Porque, irmãos, no nosso culto não há mais celebração. Eu não estou falando de celebração, de cantar hinos de celebração, ou pular na igreja. Eu estou falando, por que no nosso culto a gente está mais vestido de pó e de cinza e não tem celebração? Por quê? Se questione. Por que eu ando mais triste do que alegre? Porque estamos esquecendo de que a nossa salvação já veio. Nós já estamos, né, com ela ao nosso poder e que o Espírito Santo já mora dentro de nós. Não é algo que a gente está clamando por vir, é algo que já está conosco. Também tem as vestes de um novo homem, né, que vai ser representado vestindo de um novo homem, que criado em Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Então, as vestes de um novo homem. E quando alguém abandona os maus hábitos, os maus costumes, os maus desígnios para viver algo novo em Deus. Tem também aquelas vestes da boda, do casamento, que parece, quando eu leio aquela história, se o dono daquele casamento, por aqueles que eram dignos, se portarem dignamente, não terem coisa mais importante para fazer do que ir no casamento do seu filho, ele mandou pegar os valados, os mancos, os aleijados nos becos e vielas e tal. Beleza, até aqui tudo bem. Ele abriu, né, aquele acesso para todo mundo. Mas o que eu entendo, quando ele encontra uma pessoa mal vestida lá dentro do casamento, eu entendo que parece que quando essa pessoa era mesmo valado, manco, aleijado, todo arrebentado, ele era convidado para o casamento e era lhe permitido entrar, ele recebia uma vestes brancas, uma veste de santidade. Porque quando ele encontra lá dentro essa pessoa sem essa veste, ele fala, amarre de pé e mão. O que você está fazendo aqui? Sem vestes nupciais. Então, irmãos, salvação é de graça. Mas não olhe para a graça como uma maneira inflada, porque nesse texto é claro de que embora você possa chegar nesse estado, o que vai te manter nessa festa é pegar as vestes de santidade e colocar sobre você. E isso faz eu entender que tudo bem, salvação é de graça e pela graça, mas não vem zombar e inflar essa graça, né? Tirando a responsabilidade de santificação. Todos os dias nós nos santificamos. Fomos salvos para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E alguém estava sem vestes. Cuidado com isso. Está numa festa e não ser achado naquele dia com as suas vestes. Significado simbólico das vestes na Bíblia. Vestes de justiça e de santidade. Em Apocalipse 3:18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que enriqueçais, e vestidos brancos para que te vistais, e não apareça a vergonha da sua nudez. Em Apocalipse, essa veste de santidade e de justiça aponta para uma vida diferente daquela vida que todo mundo está vivendo. Você se vestiu diferente, falou diferente, se comportou diferente, andou diferente, para que não apareça a vergonha da sua nudez. Está aí o que aquela representação de Deus naquelas bodas queria, né? Ele queria vestes brancas para não aparecer a vergonha da sua nudez. Não basta só estar vestido, a sua veste tem que estar branca, apontando para a santificação, para a santidade, né? E também
Não posso estar nu. Porque alguém pode estar, mas eu não estou nu, Senhor, mas está com as vestes sujas. Tudo bem, você não está nu, mas suas vestes não estão em condições. Então, aqui ele aponta para duas coisas importantes: justiça e santidade. A justiça é você estar vestido. A santidade é essa vestimenta estar alva, branqueada no sangue de Cordeiro. Saber quem é o seu Salvador. Isso é que é importante. É esse lugar e esse texto está querendo dizer isso, né? Outro ponto importante aqui, Apocalipse 7:9 diz: depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e palmas nas suas mãos. Agora ele está falando de uma chegada, ele está falando que eu vi pessoas que estavam vestidas de branco. Gente, essa palavra vai aparecer muitas vezes, vestes brancas, vestes brancas. Está falando da vida, da luta, da guerra pela santificação que todos os dias, você precisa estar no mundo, mas não se sujar com o mundo, não se contaminar com o mundo, trajando sempre vestes brancas. E o detalhe aqui sobre a palmas nas mãos. Irmãos, palmas nas mãos. Às vezes, olha só, vou te falar, às vezes a gente chega num culto, vamos lá, num culto, o único dia que a gente vai dar alguma coisa para Deus, dar o louvor devido, né? Dar um culto. Não temos coragem, por causa das nossas lutas, por causa das nossas adversidades, por causa daquela conta, por causa daquele patrão, por causa daquilo, por causa do problema que eu estou em casa, com o esposo, marido, filhos, e não colocamos palmas nas mãos, nem louvor na boca. Irmãos, é um dever louvar a Deus. Não pode ser tratado por sentimento. Eu não estou sentindo. Irmãos, você não vai sentir muita coisa, mas é um dever celebrar. Cadê as palmas das mãos? Cadê a dança dos pés? Cadê a celebração? Cadê o sorriso? Cadê a voz na canção? Fecha o olho e canta. Eu estou cheio de problemas. Canta seu Salvador, canta a sua salvação. Eu vejo que nesse texto de Apocalipse fala que essas pessoas iam chegar com vestes brancas e palmas nas mãos, porque isso representa, palmas também representa adoração, louvor, instrumento na presença de Deus. Isso a gente tem que restaurar na igreja, sabe? As vestes também simbolizam salvação. Em Apocalipse 3:5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de seu Pai e diante dos anjos. Ou seja, ao que vencer será vestido de veste branca. Então, irmãos, Deus não tem nada para quem não vence. Deus não tem nada para quem desiste. Deus não tem nada para quem olha para trás. Deus não tem nada. Irmãos, não existe lembrança para covarde. Não existe memória para o desertor. O desertor, só quando acontece o desertor na Bíblia, tu pode ver, daqui para frente ele não é citado. Mas por que uma pessoa pecadora igual Davi é mencionado ao longo de todas as Escrituras, sendo que ele errou tanto? Porque aquele camarada, ele se recusava a desistir. Ele se recusava, ele não se entregava, porque ele não era um desertor. Tem pessoas que não viveram, não fizeram metade do que Davi fez e o nome foi riscado. O próprio filho dele, por exemplo. Cara, quando eu não vejo o nome de Salomão na galeria que a gente chama dos heróis da fé, em Hebreus 11, quando eu não vejo o nome dele, me assusta, porque não importa se você teve um grande nome em vida, se você não termina bem, não é lembrado. Eu não posso julgar se foi salvo, se não foi salvo, isso não é meu mérito, isso é mérito de Deus e responsabilidade de Deus. O que eu sei é que o nome dele não está lá, mas o nome como Raabe está, a prostituta, nome
a ex-prostituta, parecida com a gente. Ex-prostituta, faz todo sentido. Está lá o nome dela e mais, o nome dela na genealogia de Jesus, né? Então, isso aqui é importante para a gente poder, ao que vencer. Então, salvação vem de luta. Vencer o quê? Vencer todos os dias maus que você enfrenta, todas as batalhas contra o pecado. Lutar, morrer, cair atirando. Irmãos, não desistir jamais. Em Apocalipse 6,11 diz: e foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos com eles, como eles foram. Olha só, então, as vestes brancas também foi dada a cada um por um tempo para que se completasse. Então, vestes e vitória. Aí, a minha questão aqui é, vitória na perspectiva de Deus não é vitória na perspectiva desse mundo, irmão. Se você não ler Bíblia, você não vai entender. Esses homens aqui foram assassinados por causa da fé e Deus está tratando eles como vitoriosos. Eles não venceram a luta. Ele não orou e a arma caiu da mão da pessoa. Porque parece que milagre é aquele que tem livramento. Mas se Deus te chamou e terminou o seu tempo, porque o meu apóstolo Paulo aí, que a gente ama, os livros que ele deixou para nós, né, as cartas e tudo, cara, guilhotina. Será que a gente esqueceu disso? Mas você vê ele chorar, me engano, não? Falou, terminei. Terminou, pai? Pronto, posso ir para casa? Ele estava feliz por ir para casa. Porque quem tem esperança da eternidade não está com medo de morrer, não. Isso é uma verdade. O estado espiritual, as vestes também apontam para um estado espiritual. E lá em Apocalipse 3,17 diz, como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, ele não só encontrou uma vida de desgraça naquela pessoa, ele não encontrou uma vida de miséria só, ele não encontrou só pobreza, e aqui tudo, pessoas ricas na terra, mas que estão nesse estado espiritual. Cegos, mas ele fala a última coisa que eu queria que vocês notassem sobre veste, estavam nus. Aqui eles não só não traziam as vestes sujas, nem vestes tinham, estavam nus. Ou seja, estavam mostrando vergonha. Ou seja, esse último estado aqui é o estado da vergonha. Quem já teve um sonho nu é horrível. A sensação de estar nu, né? A sensação de não conseguir se cobrir, parece que é horrível. Então, esse estado nu aqui é o pensamento que a Bíblia quer trazer para nós. Estar nu. Por isso que a gente ama esconder debaixo das folhas a nossa vergonha, né? Por isso que a gente tem problema de confissão gravíssimo. Então a gente esconde nas folhas, porque as pessoas precisam continuar pensando que eu sou a super santa, que eu sou o super santo, que eu sou... Não. Você é só um pecador lutando todos os dias, se arrependendo, chorando, se lavando. Não esqueça disso, porque o dia que você esquecer disso, está mais perto de ser uma figueira sem fruto do que você possa imaginar. Lucas 15:22 diz, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor veste e vestilho. Quando o filho pródigo voltou, o pai deu a melhor veste e mandou vestir. Agora, o que deu para ele o direito de vestir outra vez aquela vestimenta? O que deu para ele esse direito? Esse direito foi dado quando ele retornou para os termos do Pai. Ou seja, quando você retorna para os termos, os mandamentos, a vontade de Deus, o pensamento de Deus, os desígnios de Deus, Deus devolve as vestes que o representa. Então, glória a Deus, irmãos, e não esperou, não demorou,
não falou, fica aí dentro dessa casota aí, eu vou te dar um gelo. Não, foi imediato, cara. Eu acho que isso aqui, o perdão de Deus é imediato. Quem precisa de rito para se perdoar somos nós, que pecamos. Eu ainda não sou digno. Aí vai lá e fiz aí um jejum, agora eu mereço o perdão. Tá ainda cometendo o erro de pensar que é por mérito. Não entra nesse lugar. As vestes também, para uma última alegoria, tinha mais para falar, mas vou falar só até aqui. As vestes também representam luto e arrependimento. Lá em Gênesis 37, 34 diz, então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. Quando trouxeram a túnica do José ali de cores, né? Rasgada e suja de sangue de ovelha. Pensa, bicho ardiloso, hein? Ardiloso. E falaram, eu acho que um animal rasgou aqui ele, não sei o quê. Jacó, ele rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco e ficou de luto. Então, tem momentos nas nossas vidas que a gente precisa rasgar aquela glória que está sobre nós e se humilhar. Às vezes, Deus não está proibindo você de chorar ou de você ter o seu luto. Só que uma coisa a gente precisa entender, não deixe isso durar. Porque eu posso lamentar o meu luto, mas se eu morar lá, eu viro um depressivo. É diferente. E você vê que Deus deu ali para Josué 3 dias. Pois a paciência acabou. Coloque isso na sua cabeça. Aí, tá bom, filho, eu entendo. Moisés, né, cuidou de você, você era um menino, ele te ensinou tudo. No segundo dia voltou, Moisés, não. Ok, meu filho, eu entendo. Deu um carinhozinho e tal. No terceiro dia, levanta e faz esse povo andar. Moisés está morto e foi eu que matei. Acabou, chega. Enxuga essa lágrima aí. Pegou pelo colarinho. Eu vou te falar, irmão. Sinceramente, tem dia que Deus tem que fazer isso com a gente. Porque você vai ficar preso no luto. Esse luto vai passar dos seus dias, vai virar depressão. E aí, no final, você não produz mais nada. Sua vida não sai dessa cova. Então, nós precisamos ter essa mentalidade. Como único, alegria e celebração. Essa última veste também quero falar, porque eu acho que falta muito na gente. Isaías 61:3 diz, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deem ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Ou seja, você precisa trocar aqui esse espírito angustiado por vestes de louvor. Troca essa veste de espírito angustiado por veste de louvor. E assim, da tristeza ao louvor foi 3 dias. Mas a gente às vezes está vindo da alegria para a tristeza. Eu acho que a gente não devia estar descendo, a gente está subindo. Porque a fé de apóstolo Paulo sempre deixa bem claro, ele sempre esteve subindo para esse lugar em Deus, esse lugar novo. Então, que nós possamos vestir hoje com essas vestes e entender qual o tipo de vestimenta que eu estou vestindo. Você que está aqui, você que está nos ouvindo por essa transmissão, qual é a veste que você está vivendo? Qual o tipo de evangelho? Qual o tipo de coisa que precisa acontecer? O que você está comunicando com aquilo que você está vestido? Será que você está vestido? Será que está nu? O que você precisa fazer para recuperar isso? Aqui nós deixamos aqui uma lista de coisas, de como fazer, o que fazer, e qual o comportamento ter para a gente manter o nosso lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, que bondade, misericórdia, favor, graça,
foi nos dado. E eu quero hoje pedir vestes novas, Pai, vestes de santidade sobre cada um dos meus irmãos, os que estão aqui, os que estão ouvindo, Senhor, por essa transmissão, para que eles possam, Senhor, de maneira representá-lo no casamento, representá-lo no exército e até na hora de dormir, Senhor, eles possam estar preparados para ser surpreendido à meia-noite, aí vem o noivo, sai-lhe ao seu encontro. E que ninguém seja achado nu naquele dia, Pai. E que todos possam estar adequadamente, Senhor, vestidos com a veste que o Senhor espera encontrar. Porque eu sei que o Senhor espera encontrar aqui cada um vestido naquilo que o Senhor mesmo deu, Pai. Eu sei que existe uma veste espiritual para cada um de nós, para a nossa vocação ser bem exercida. E eu oro, Pai, para que o Senhor possa projetar em nós, Pai, os seus sonhos, planos e desígnio, e que nós possamos viver isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.